Olá, está no ar mais um Alesp Conecta. E o programa de hoje vai falar sobre os jogos eletrônicos conhecidos como e-sports, né? A gente vai receber aqui a advogada e também presidente da Associação Brasileira de Gamers, a Caroline Moura Mafra, que vai falar exatamente sobre o e-sports e essa regulamentação jurídica. Então, doutora, muito obrigada pelo convite, por aceitar o nosso convite e por participar do Alesp Conecta de hoje. Imagina, eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Para iniciar o nosso bate-papo, eu gostaria que a senhora explicasse, né, para o telespectador o que é caracterizado, então, o e-sports, né, já que a gente vai falar sobre essa questão de regulamentação desses jogos, queria que a senhora desse um panorama sobre esses jogos, né, essa nova modalidade de esporte. Isso, o bacana do esportes é que ele vem crescendo, assim, eu falo que brutalmente no decorrer dos anos, principalmente nesse período de pandemia, né, que a gente viu muitas empresas aí sumindo do mercado, né, infelizmente, o mercado de esportes, em decorrência até mesmo do isolamento social, fez com que o mercado cresça ainda mais, né, muitas das pessoas se viram isoladas, e aí por um meio de recreação e divertimento, se utilizou-se dos jogos eletrônicos para ter um afazer, vamos dizer assim. E esse afazer acabou virando realmente para muitos uma profissão ou até mesmo uma busca por um futuro, né? O esportes, na verdade, ele nada mais é do que um jogo eletrônico, né? A gente tem diversos tipos de jogos, tanto aquele jogo via PC, né, que é no computador, tanto aquele jogo como console, que a gente fala daquele Xbox, o antigo Nintendo, por exemplo, né, de quem é uma época um pouco mais antiga, e também os jogos mobile, que esse sim está sendo sucesso, com certeza a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele, que vem crescendo ainda mais num país como o nosso, onde alguns acessos financeiros, principalmente PC ou console, acaba sendo um pouco mais caro. Então, o mobile ele está crescendo muito nos mercados subdesenvolvidos, que infelizmente é a nossa situação no Brasil, mas também em todos os outros mercados, por causa da fácil acessibilidade, né, também. Mas o jogo, entrando um pouco no esportes, né, o esportes ele é bacana porque ele permite não só uma competição de forma profissional, mas também uma competição amadora. E é isso que faz com que as pessoas tenham ainda mais interesse em querer participar. E qual que é a importância, então, dessa regulamentação jurídica, né, para esses jogos eletrônicos? Houve um aumento, como você bem disse, durante a pandemia, né? Mas já era um crescimento também que estava previsto antes mesmo da questão de isolamento social também, né? Exato. Os números eu tenho até aqui para trazer um pouquinho para vocês, só para a gente ter uma ideia do que a gente está falando. Só para a gente ter uma ideia, a América Latina ela tem um aumento, uma expectativa de aumento até 2024 de 14% do mercado. Eles estimam que o mercado ele tem um crescimento de 1,1 bilhões. Então, assim, o número realmente é muito grande. Mas trazendo um pouquinho aqui o que a gente tem, só para a gente estar falando em termos Brasil, né, para a gente ver a magnitude que tem esse mercado, a gente tem uma população, o Brasil ele tem uma expectativa de um rendimento total de 2,18 bilhões, ou seja, é um número muito grande. Cada vez mais as pessoas estão entendendo um pouco mais desse mercado e cada vez mais as pessoas estão querendo ingressar nesse mercado. E aí, quando a gente fala que tem muita gente querendo ingressar nesse mercado, né, por óbvio, a gente fala um pouquinho, a gente discute um pouco de regulamentação. Mas quando a gente fala de esportes, né, por óbvio, vem a palavra, vamos dizer, o link com a palavra de esportes, e aí já logo nos vem a tradição do esporte, né, os modelos tradicionais de esporte e a regulamentação que a gente tem hoje no Brasil, que nada mais é do que a Lei Pelé. A Lei Pelé é uma lei um pouco obsoleta, a meu ver,
que acaba, algumas modalidades se enquadram, né, o esporte, alguns times acabam adaptando a modalidade a aplicação da Lei Pelé, mas o problema do esportes é que ele é um tanto quanto diverso das modalidades tradicionais, e é isso que a gente precisa entender, né, no jogo tradicional, né, no esporte tradicional, e aí a gente leva como comparativo, dado que o Brasil ainda é, né, e eu falo ainda é, porque eu tenho minhas ressalvas com relação ao futuro, ainda é um país do futebol. Então, aí a gente trazendo um comparativo com o futebol, ninguém é o dono da bola no futebol. Então, fica muito fácil regulamentar. Mas no esportes é diferente. Existe um dono da bola. E o dono da bola são as publishers. Ou seja, quem são as publishers? Para quem não entende um pouco de esportes eletrônicos do videogame. As publishers, elas são as desenvolvedoras dos jogos eletrônicos. Ou seja, é uma empresa que cria um jogo e aquele jogo ela distribui para o mercado. No caso, a gente tem N publishers bem famosas, mas vamos trazer aqui, por exemplo, o sucesso que é a Riot. A Riot é uma das grandes publishers que tem no mercado, que é desenvolvedora do League of Legends. O League of Legends, né, é o mais conhecido campeonato CBLOL, que é um campeonato gigantesco. Quem dita as regras do campeonato do CBLOL é a Riot. Diferente, por exemplo, do CSGO, por exemplo, que é um baita jogo que tem diversos campeonatos. O CSGO, ele tem um campeonato nacional, campeonato internacional também, mas ali a própria publisher, ela distribui, vamos dizer assim, algumas licenças para campeonatos do CSGO. E não ela dita todas as regras, ela tem, vamos dizer assim, um modelo híbrido. É a mesma coisa da Garena. A Garena, que é desenvolvedora do Free Fire, que é um sucesso brasileiro, assim, não existe, eu confesso que não existe um jovem, até mesmo uma criança que não joga um Free Fire ali no mobile. E realmente a Garena, ela opta por também essas competições híbridas, né? Então, a gente precisa entender primeiramente esse mercado para depois pensar na questão da regulamentação, como que seria feito, dado que realmente o dono da bola aqui são as publishers. E, doutora, as principais demandas, né? Você aí citou, por exemplo, essa questão da publisher fazer a própria regulamentação sobre o campeonato, né? Mas alguma demanda específica dos jogadores, equipes? Também há muita questão, né, questão de banimentos, por exemplo, muitas coisas que podem acontecer no esportes. Eu queria que você citasse, né, esses exemplos que realmente necessitam dessa regulamentação mais firme, mais clara, também para que seja decidido, né, nesses casos aí que podem ocorrer tanto com as equipes quanto com os jogadores. Exato. Então, quando a gente está falando em termos de time, vamos trazer aqui uma certa divisão, vamos dizer assim. Quando a gente está falando em termos de time, a gente tem algumas diferenciações, tá? Que eu acho que é legal a gente trazer. A gente tem times que são mais consolidados, sem sombra de dúvidas, que a gente fala no modelo clube empresarial, né? Que a gente leva um pouco em comparativo as ligas americanas, por exemplo, de basquete, de beisebol e até mesmo o futebol americano. A gente tem, por exemplo, aqui no Brasil, a INTZ, a PEN, a Loud, que são realmente times já muito bem consolidados no mercado, que tem toda uma estrutura empresarial ali desenvolvidas e que a grande maioria dos jogadores deles, sim, são contratados no modelo da Lei Pelé, né, como jogadores profissionais, mas são clube-empresas, o que é muito diferente também dos esportes tradicionais. Então, o mercado de esportes ele já se desenvolve num modelo empresarial. Só que também a gente tem, né, os times que querem entrar no mercado, que são a grande maioria deles. E como que surge esses times que querem entrar no mercado? E isso é muito curioso. São amigos que se conhecem no game, né, que eu falo, e isso é muito legal porque a comunidade, ela traz muita união entre os jogadores. Então, foi ali uma pessoa que estava jogando ali um Free Fire, conheceu um colega e virou
super friend, assim, e aí eles começaram a se desenvolver, aumentando ali a performance no game, e aí eles resolveram, opa, calma aí, vamos criar um time porque a gente tá indo bem, e vai trazendo outros colegas para agregar. E aí que surge o time, né? Isso é a grande maioria dos times que a gente tem hoje no mundo afora, são uniões de amigos, né? E aí acabou trazendo outras, eles vão criando diversas lines, e aí o que são as lines, né? Vamos dizer assim, são equipes diferentes dentro do mesmo time. E aí que existe, vamos dizer assim, uma certa informalidade. Existe uma certa informalidade, até porque a grande maioria deles, eles participam de ligas amadoras. Eles não participam das ligas profissionais. Então, é isso que é importante a gente ter como diferenciação. Quais os times que sim estão participando de ligas profissionais e até que ponto que a gente consegue diferenciar uma liga profissional, uma liga amadora, né? Quando que um atleta vai se tornar profissional e quanto ele ainda permanece como um amador. E aquelas ligas amadoras, que são aqueles times menores, mas isso não quer dizer que também eles tenham, vamos dizer assim, uma certa lucratividade ou um certo potencial de crescimento, né? Hoje que a gente está falando de um mundo 100% conectado, onde as mídias sociais são muito importantes, a gente tem times amadores que têm, assim, milhões de seguidores nas redes sociais, com grandes patrocinadores. Então, esse mix que eu falo de mercado, ele é muito interessante de se analisar. E, doutora, pensando não só na questão, né, que a senhora falou aí do jogador individual, tanto também da equipe, há algum país aí que esteja com a sua legislação avançada, que pode se tornar aí um exemplo aqui para o Brasil, né, que ainda está caminhando para conseguir uma regulamentação mais fixa? Então, não. A gente ainda não tem nenhuma regulamentação a título internacional no tocante ao esportes. Existe um certo reconhecimento do esportes, até, por exemplo, a França reconheceu como patrimônio cultural. A Alemanha ela é uma facilitadora para vistos para jogadores profissionais, vistos temporários de trabalho. A China ela tem algumas regulamentações ali, mas mais em termos de propaganda, marketing, como também a Holanda e a Bélgica. Mas todos os países, vamos dizer assim, grande maioria dos países, elas têm uma regulamentação para a gente que chama aquele gambling, que nada mais é do que os jogos de apostas, né? A grande maioria dos países elas têm uma regulamentação para IP, ou seja, propriedade intelectual, direitos autorais, que aqui o Brasil também é a Convenção de Berna, do qual o Brasil é signatário, as questões de regulamentação de dados, né, a LGPD aqui no Brasil, por exemplo, e também outras regulamentações, por exemplo, de livre comércio e tudo mais. Mas com relação ao esporte eletrônico em si, não temos nada ainda, até mesmo porque, na minha opinião, é muito complicado de regulamentar o esporte, até mesmo pelo que a gente já comentou aqui. O dono da bola, a bola tem dono, me desculpe, que são as publishers. Então, eu acredito que essa questão da regulamentação seria mais adequada sendo feita diretamente pela publishers, ou que as publishers se unissem e verificassem qual seria a melhor forma ali de definir uma certa regulamentação, pelo menos quando a gente está falando das ligas internacionais, quais os times que vão adentrar, que tipo de, por exemplo, de salário que um jogador que vai participar daquela liga teria que ter como pré-requisito, e outras formas de tentar ali ter uma certa equidade, vamos dizer assim, entre os times, independente de qual país a gente esteja falando. Doutora, quando a gente fala de regulamento, né, seja de um esporte aí ou qualquer outra atividade, às vezes já é difícil conseguir identificar e respeitar todas as regras, saber de tudo exatamente, detalhe por detalhe. Acaba confundindo também tanto essas equipes profissionais, principalmente as amadoras, que às vezes não têm um apoio, um suporte jurídico para explicar cada detalhe aí, e com essa regulamentação, como você falou, da Publish sendo um pouco mais diferente,
isso acontecendo de publish para publish, de jogo para jogo, isso não deixa o jogador e a equipe um pouco confusa? Isso pode prejudicar principalmente essa equipe amadora? Com certeza. E isso é muito curioso, porque as pessoas, os jogadores, eles chegam na associação e falam: olá, tudo bem? Eu sou um jogador profissional, nós somos uma liga profissional. E aí você começa a perguntar um pouquinho mais. Ah, é legal, que ótimo. Qual jogo que você joga? Até que nível, até que pontuação que você fez? Qual liga que vocês estão participando? E aí você começa a perceber que existe sim. Uma dificuldade dos jogadores e dos próprios times em entender um pouco essa diferenciação. E eu acho que é normal, porque tem um certo anseio, né, de você chegar lá, né, de você realmente, você se autodeterminar como um jogador profissional. Então, isso sim, ele é importante a gente ter essa clareza, né, o que são ligas amadoras e o que são ligas profissionais. E o importante a gente trazer aqui é que tanto as ligas amadoras, elas têm um potencial de crescimento muito grande. Elas geram um mercado, um consumo, uma circulação de pessoas, vamos dizer assim, em tempos normais, absurda. Então, por mais que a gente fale, por exemplo, de um time que ele só participa de ligas amadoras, isso não quer dizer que aquele time tenha um baita potencial de crescimento. Isso não quer dizer que aquele time não possa ter um número brutal de seguidores, que ele não possa vender produtos daquele time, ou até mesmo que ele não tenha ali uma grande torcida online, né? O que a gente fala aí, os seguidores de streaming, que é um público também que vem crescendo absurdamente, principalmente quando a gente está falando que o público de esportes, a grande maioria deles, e aí até aqui eu acho que é interessante a gente mencionar, por exemplo, em termos de Brasil, a gente tem 24,5% dos espectadores têm entre 10 a 20 anos. E 39,9% de 21 a 32. Então, assim, o público de esportes é um público extremamente novo. E a gente sabe que esse público mais jovem, eles não estão nas plataformas, não é nem plataformas, eles não estão assistindo a televisão padrão, né, de antigamente, ali as grandes transmissoras de TV. Esse público jovem estão em outra mídia digital que muitas vezes alguns mercados não conseguem alcançar, que a gente chama daquele público adblock, ou seja, aquele público que ele não está em canto nenhum, ele está na internet, mas ele ainda tem um aplicativo do qual ele não consegue ver propaganda, então a gente fica questionando como que aquela marca vai se conectar com esse público. E o esporte é uma grande forma de se conectar e com esse público jovem, e aí fazer uma introdução de mercado, gerar um consumo, então isso que é muito bacana. E você é presidente, né, da Associação Brasileira de Gamers, é uma associação nova, recente aqui no Brasil. Eu queria que você falasse também, pioneira nessa questão, né, de regulamentação jurídica do esportes. Eu queria que você falasse exatamente quais os objetivos da associação, né, quando você recebe esses jogadores, essas equipes. Isso. Bem, a associação ela foi recentemente fundada, vamos dizer assim, e a gente percebeu que existe, vamos dizer assim, duas problemáticas, tá? Primeiro, a gente tem uma regulamentação ali em andamento no Brasil, que é a PL 383, que ainda está pendente de votação no Senado e que está tendo ali uma negatividade brutal em termos da população, e realmente houve uma movimentação por parte dos grandes times contrária a essa regulamentação. Então, a gente percebeu que apenas deputados, senadores estavam tendo acesso a esse debate no tocante à regulamentação, e grandes times. Então, ou seja, os pequenos times não estavam tendo voz nesse mercado, não estavam tendo voz para esse debate. Então, a gente optou por fundar a associação, como os grandes times têm a associação que chama ABCDE. A gente optou por fundar a associação para, sim,
ouvir os times, ouvir os jogadores, sentir as dores do mercado, né, no mercado que até então não estava sendo ouvido, para aí sim nos posicionar com relação não só à regulamentação, mas também aqui aos outros pontos com relação a banimento, né, times que estão sendo formados, tem muitos torneios do qual a gente não consegue acessar, ali existe uma tendência muito grande dos times maiores em formar um modelo de franchise para certos torneios, isso prejudica a acessibilidade de pequenos times, então realmente a gente percebeu que essas dores elas não estavam sendo ouvidas, então nada melhor do que uma união, e isso a comunidade gamer ela é muito unida, uma união através da associação para a gente conseguir realmente colocar os interesses de todos os jogadores, de todos os times no jogo também. Doutora, acho que para finalizar, eu acho uma pergunta assim, talvez mais pessoal para a senhora. A gente sabe que alguns jogadores aí sofrem preconceito por serem jogadores de esportes, até aqui na profissão de jornalista, né? Jornalistas que cobrem esses torneios, às vezes sofrem do próprio colega da mesma profissão, aí um preconceito por cobrir esse tipo de evento, né? Esse esporte. E na sua área de atuação, né? Uma área jurídica, porque tem essa associação que é pioneira, que a senhora faz parte, é presidente, né? Há algum preconceito aí na área jurídica quanto à regulamentação, por exemplo, dos colegas, em você ser mais atuante nessa área, por exemplo? Olha, primeiro, qualquer tipo de preconceito, eu acho que ele é completamente, eu falo old school, né? Independente da área que a gente atua. Isso é muito infeliz. Se existe um certo preconceito, na verdade que essa pessoa está um pouco infeliz aonde que ele está. E essa é a minha opinião, né? Infelizmente, a gente tem que bater o preconceito mostrando que a gente está aqui presente e que a gente está fazendo realmente a coisa certa. O mercado está crescendo, só não quer enxergar quem é cego. Tá? Independente da área de atuação, a gente já viu ali um movimento, principalmente aí trazendo a questão do jornalista especializado em esportes, streaming especializado em esportes, narradores, locutores, e o jogador também, ele não, é o que eu falo, ele não sonha mais em ser um jogador de esporte. O mercado um jogador de futebol, o mercado de esportes ele está aumentando, os salários estão aumentando e vamos lhe ser bem sincera, é muito mais acessível. E outra coisa que é importante a gente falar aqui, o mercado de esporte ele permite uma diversidade muito grande. Tanto faz se você é homem, se é mulher, se você é trans, se você é gay. Tanto faz. O mercado de esportes ele não vê isso. Você é jogador? Não importa qual o seu sexo, qual é a sua preferência. Vem aqui, jogue no nosso time. E então é isso que é muito bacana. Agora, com relação também à questão jurídica, eu acho que para você atuar nessa área, você tem que ter um conhecimento muito amplo. Por quê? Porque realmente essa área não tem regulamentação, foi o que a gente falou aqui. A gente tem que pensar fora do quadrado, a gente tem que ter muito jogo de cintura para entender as demandas e um raciocínio que vai muito além do tradicional. Então, se existe algum preconceito é porque existe uma falta de capacidade de certos colegas. Então, bem, o que eu acho preconceito está super alto, está super fora de moda. Então, o esporte vai crescer, está crescendo e muita gente vai se arrepender de ter falado naquele momento ou tirado sarro naquele momento que a pessoa estava ali se dedicando ao esporte. Esse arrependimento vai bater e todo mundo vai ver. Doutora, eu agradeço muito a participação da senhora, a gente falar aí um pouco sobre o esportes, esse bate-papo, né, questão de regulamentação, essa profissão que está surgindo com cada vez mais força, né, aí como a senhora falou, nesse público jovem, que está sempre antenado, então eu agradeço muito a participação, essa conversa, e deixo um espaço final, se a senhora quiser conversar com o nosso telespectador,
aí deixar uma mensagem também para os jogadores que podem estar assistindo a gente nesse momento? Eu que super agradeço. Eu acho que o mercado como um todo tem que abrir os olhos para o esportes. Os estados, as cidades têm que abrir os olhos para o potencial que esse mercado pode trazer ali de lucro, de circulação de pessoas. Isso é muito importante já desde já a gente trazer essa fala, e a gente está aqui para colaborar. A associação ela veio para ouvir, ser ouvida, mas além de tudo, de buscar um cenário ainda mais competitivo. A gente quer a inclusão dos nossos jogadores, a gente quer fazer que todos consigam chegar no topo, né? Então é por isso que a associação está aqui. Eu agradeço imensamente a oportunidade de a gente estar mostrando aqui um pouquinho o nosso trabalho, estar discutindo esse cenário que ainda gera uma certa polêmica, mas acredito que vai ser um cenário que a gente vai discutir muitas e muitas vezes, porque o interesse é muito grande e cada vez mais as pessoas vão abrir os olhos e perceber o tamanho do mercado. Obrigada, doutora. Esse foi o Alesp Conecta de hoje, com a doutora Caroline Moura Mafra, que é advogada e presidente da Associação Brasileira de Gamers. Se você quiser rever este ou outro programa da Rede Alesp, é só ficar ligado na nossa programação ou acessar o nosso canal no YouTube. Até a próxima!